Autoridades, vereadores presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. É com imenso prazer que estamos hoje, nesta sessão especial, atendendo à Lei 3.384, de 21 de agosto de 2015, de autoria do nobre vereador Elinho do Sindicato, que institui o dia 25 de julho como Dia Municipal da Mulher Negra. A escolha do dia 25 de julho se deve à comemoração na data do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Inicialmente, iremos compor nossa mesa de trabalhos e, em seguida, franquearemos a palavra aos nossos convidados e faremos as homenagens desta tarde. Convido para compor a mesa de trabalhos vereador Elinho do Sindicato, autor do requerimento, vereador Léo Marmoraria, a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania do município, doutora Célia Jordão, doutora Cristina Moraes, representando a coletiva de mulheres negras Winnie Mandela, e a senhora Isabel Cristina. Solicito agora que todos fiquem de pé para ouvirmos a execução do hino nacional e, em seguida, o hino de Angra dos Reis.
Passo agora a palavra ao nobre vereador Elindo Sindicato, que, a partir deste momento, conduzirá os trabalhos. Boa tarde a todos. Peço a todos que fiquem bem à vontade, sorridentes, né? Uma tarde feliz para nós. É isso que hoje ainda podemos comemorar alguma coisa. A luta foi lá atrás, continua ainda, muita luta ainda contra o preconceito, sabemos disso, né? Mas nós temos que estar sorrindo, temos que olhar para frente, continuar a luta daquelas mulheres guerreiras que marcaram a vida de todos nós aqui, não é isso? Que lutaram pela sua independência, para hoje nós estarmos aqui, o nosso país criando leis, não é isso? O Estado criando leis, o município criando leis, justamente para nós estarmos levando para a sociedade, dando luz, porque é inadmissível, em pleno século XXI, ainda ter a discriminalidade, ainda termos pessoas querendo ser melhor do que a outra, porque sabemos que somos todos iguais, não é isso? Independente da cor, da raça, somos todos iguais e temos que ser respeitados. E essa lei, ela justamente vem, né, levar para a sociedade essa discussão através de debates, e é por isso que o meu mandato, né, nós criamos essa lei no município justamente para dar luz e chamarmos a atenção da sociedade, chamarmos a atenção dessas pessoas que ainda discriminam a outra, né, isso, o outro ser. Então, eu queria ler um pouquinho aqui, primeiro agradecer a presença do meu amigo Léo, né, isso é um lutador aqui na Câmara, agradecer a Célia Jordão, esposa do nosso prefeito, Fernando Jordão, hoje na frente de uma secretaria importante no nosso município. Agradecer aqui a Cristina Moraes, que está sempre aqui na frente, na luta, independente de ser mulher negra ou não, não é isso? A luta dela é por todas as mulheres, não é isso? Isso que é importante, porque hoje a criminalidade ela está em geral.
Então, nós sabemos a dificuldade que nós estamos vivendo hoje no nosso país, né? No mundo todo, mas principalmente no nosso país e na nossa cidade, que com a criação das UPPs no estado do Rio de Janeiro, a criminalidade aumentou muito no nosso município. E nós estamos preocupados com isso. E preocupado com isso, eu queria deixar aqui, né, e registrar a ida do nosso prefeito ao Rio de Janeiro, buscar ajuda ao governo do estado essa semana, não porque aconteceu aquele crime ali na Água Santa, porque muitos ainda, infelizmente, é por isso que ainda nós não vivemos no mundo como a gente quer. Porque o prefeito já havia agendado uma reunião com o Pezão, com o governador do estado, justamente para discutir a segurança do nosso município. Mas, infelizmente, antes da reunião, aconteceu aquele ocorrido ali com aquela família inglesa, né, isso, e as pessoas, essas que não somam, essas que querem destruir, né, a luta daquele que quer tentar trazer, né, uma cidade onde nós possamos viver com qualidade de vida, e aí começam aquelas picuinhas, aquilo que não soma nada para a nossa cidade, dizer que a preocupação do prefeito foi porque, e da Câmara de Vereadores, porque foi uma família que não é de Angra dos Reis, que não é do nosso país. Isso não é verdade. A reunião já estava agendada, o prefeito já ia lá no Pezão, mas tem acontecido diariamente, não é isso? Aqui em Angra, no estado do Rio de Janeiro por um todo, no nosso país, a violência. Então, eu queria deixar registrado isso aqui e agradecer ao nosso prefeito por tudo que ele tem feito, e tenho certeza que vai fazer muito mais. Por isso, eu o apoiei e eu acredito no governo que aí está. Estou do lado dele, vou continuar do lado dele, porque sei que pegamos uma cidade destruída, mas que nós temos capacidade para poder fazer Angra dos Reis melhorar, voltar a crescer e o povo de Angra voltar a sorrir. Eu queria deixar isso aqui registrado, porque esse ocorrido ali na Água Santa, não é isso? Nos trouxe muita preocupação, é lógico. Então, eu queria deixar isso aqui registrado. E queria ler um pouquinho aqui o roteiro que foi feito aqui, porque todo ano eu faço essa homenagem às mulheres negras, não é isso? Desde que 2013, desde que eu cheguei aqui na Câmara dos Vereadores, né? Então, eu queria ler. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2001 e 2011, mais de 60% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. As mulheres negras, além de terem que enfrentar situações cotidianas de opressão, ocupam os lugares mais desfavoráveis na estrutura social e econômica do país. Inicialmente, a questão racial, como um fato específico dentro da questão geral das mulheres, não era considerado significativo no sentido de não dividir a luta pelos direitos da mulher. Mas, após anos de estudo, já há o reconhecimento que a opressão e a violência atingem de forma diferenciada as mulheres negras. O Brasil é o país com o segundo maior contingente populacional de descendência africana no mundo. Segundo o IBGE, durante o censo de 2010, 97 milhões de pessoas se declararam pretas e pardas. Aqui no nosso país, 49% declara ser preta ou parda. 49,5%, se eu não me engano, né? Considerando tal realidade, esse projeto de lei vem de encontro à necessidade de abrir espaço para reflexões, já que as instituições, o governo e o movimento feminista ainda não foram capazes de criar instrumentos que dimensionem a discriminação racial de gênero, violência simbólica, suficientemente às situações vividas. A instituição do Dia Municipal da Mulher Negra abre espaço para uma discussão acerca da diversidade de vivência da violência doméstica, física, extrafamiliar, institucional e profissional, vivenciada pelas mulheres negras no município de Angra dos Reis. Não é isso? Então, nós estamos aqui justamente para isso, para fazer essa discussão, para levar esse debate. Sabemos das dificuldades que nós temos hoje, né, principalmente o município de Angra dos Reis, esse novo governo que aí está, no qual eu faço parte, pegamos aí todas as secretarias, né, destruídas, mas não vamos nos entregar, vamos continuar na luta. Tenho certeza que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Eu queria franquear a palavra à nossa palestrante, a Cristina Moraes, eu queria que ela já fosse até a tribuna da Câmara,
para fazer uma palestra, mas antes dela... Fica à vontade, doutora Cristina. Antes de ela iniciar a sua fala, eu queria agradecer a todos vocês que aqui vieram, e que nós não temos que abaixar a cabeça para nada, temos que andar de cabeça erguida, não é isso? Porque nós somos mais do que vencedores. Só por estarmos aqui, já somos vencedores. E eu tenho certeza que muitas vitórias virão na vida de cada um que aqui está, na minha e de cada um que aqui está. Então, eu queria abrir a fala para minha amiga Cristina Moraes, que é uma lutadora no nosso município. Fica à vontade, Cristina. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde à mesa, o vereador, a primeira-dama, Celinha Jordão, ao vereador Elinho, a minha amiga Isabel, a todas as homenageadas. E quero dizer que é um prazer muito grande, é uma honra estarmos aqui acompanhando o mandato do vereador Elinho já há 4 anos, é o 4º ano que ele faz essa homenagem para nós. Ele fez a primeira em 2014, 2015, 16 e agora em 17. É de suma importância para nós, mulheres negras, porque nós, mulheres, já somos discriminadas pelo fato de sermos mulheres. Mas, quando somos negras, não adianta negar, porque os dados estão aí. Ele leu do IPEA, tem da CEPIR. Gente, quando a gente fala em igualdade racial, as pessoas caem de pau em cima. Para ser aprovado já tudo da igualdade racial, eu acompanhei, muita coisa foi cortada, porque eles diziam que nós negros queríamos privilégios. Não! Nós não queremos superioridade racial, nós queremos igualdade racial. E acho que é justo que brancos, negros, indígenas e demais raças que construíram esse país vivam em pé de igualdade. Só que a realidade não é essa. Falando um pouquinho de mim, não vou falar muito, mas só para quem não me conhece, me conhecer um pouco, eu milito no movimento negro há 39 anos. Logo depois da abertura, os movimentos sociais vieram à tona, movimento de mulheres, movimento negro. Então, em 78, eu comecei, muito timidamente, aprendendo essa questão racial, porque até então não entendia muito bem essas coisas. Eu fui aprendendo, lá na minha terra, em Campos do Goytacazes. Depois, quando eu fui transferida para o UBM, fazendo faculdade lá, na minha primeira faculdade, eu, então, militei no Palmares, Movimento Negro de Volta Redonda. E hoje, em Angra dos Reis, no Coletivo de Mulheres Negras, no Winnie Mandela, porque nós temos essa necessidade de estarmos lutando. E, depois do movimento negro, eu levei para a academia, porque eu percebi que o negro, a mulher negra, para se empoderar, ela tem que discutir essas coisas na academia. Minha primeira faculdade foi Comunicação Social, Jornalismo, a segunda foi Letras, Português, e a terceira, Pedagogia. Como eu sou uma pessoa assim, antiga, mas antigamente não tinha monografia nos cursos de graduação. Mas no de pedagogia, que eu fiz pouco tempo atrás, mais ou menos 12 anos, já tinha. Então, a minha monografia foi a criança negra na escola. Discutindo a questão racial na escola, porque a criancinha negra sofre. Ela sofre. Os apelidos e toda a questão. O professor que não trabalha a questão, e a criança tem apelidinhos terríveis, o professor não fala nada, a criança negra se sente mal e acaba saindo da escola. Depois, quando eu fiz psicanálise, eu trabalhei a sexualidade da mulher negra, porque ainda nós somos tipo objeto, a pessoa acha que nós somos objeto, nosso cabelo crespo, o nosso turbante, que é a nossa coroa, né? E nosso corpo, a corporeidade negra, então nós trabalhamos isso. No mestrado, eu fiz em psicologia, eu trabalhei altas habilidades de superdotação em crianças e adolescentes negras. Pesquisei as crianças da Caputera, da Escola Municipal Dr. Lauro Travasso, onde eu era professora, e lá nessa escola eram de maioria negra, pobre, é uma escola de zona rural. Na época era rural ainda, hoje já é menos. E nós tivemos um índice alto de superdotação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em toda raça e etnia, há superdotados, mas até de 3% a 5%. As pesquisas mais recentes, elas dizem que pode ser até 10%. E na Caputera eu encontrei 9% de crianças superdotadas.
sendo 2% de brancos e 7% de negras. Esse diferencial é porque a escola é de maioria negra mesmo. Então, foi muito mais crianças negras pesquisadas do que brancas, porque não tinha, né? Mas, quando fizemos o comparativo, o número de superdotados, a percentagem entre negros e brancos, foi a mesma. E aí concluiu-se que negros e brancos temos o mesmo nível de inteligência e de superdotação. E, no meu doutorado, eu dei continuidade à pesquisa do mestrado, pesquisando inteligência em crianças negras. Essas crianças tinham saído da Caputera, tinham ido estudar no CELAM, eu fui até lá e conversei com os professores, com as próprias crianças, com os familiares, que, segundo Ranzulli, a gente tem que ouvir escola, comunidade e família, a própria criança. E eu ouvindo, nem todos tiveram sucesso na continuidade dos seus estudos. E o fator principal, vários fatores contribuem, mas o fator principal que as crianças animavam de estudar é a questão racial. Né? Então, assim, eu continuo meus estudos hoje ainda, eu sou orientadora de pessoas que estão fazendo doutorado, até em outro país, mas que são brasileiras, estão estudando agora superdotação em crianças quilombolas. Então, nós estamos aí numa luta. Sabemos que o negro não é burro, o negro é inteligente, igual o branco é inteligente, só que precisa de ter oportunidade, né? Porque nós ficamos quase 400 anos aí de... Não podíamos estudar por causa da escravidão, né? Os africanos que vieram para o Brasil foram escravizados sem direito a nada, era mercadoria. E depois, no pós-abolição, do Brasil todo, de norte a sul, houveram leis que proibiam o negro frequentar escolas. Eu vou citar duas. No dia 20 de março de 1838, o governador de Sergipe lançou em seu estado uma lei que proibia a negros e portadores de doenças contagiosas, os leprosos, de frequentar a escola. Então, a nossa cor era tida como uma doença contagiosa. Tem uma música pejorativa que ela fala assim, o seu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas, como a cor não pega, eu quero seu amor. Então, eles achavam que a nossa cor pegava, né? Então, o governo de Sergipe proibiu, essa lei está escrita, de negros frequentar escola. No Rio de Janeiro, em todas as províncias do Rio de Janeiro, houve leis proibindo de negros, livre ou cativo, em 1837, de frequentar a escola. E aí, como é que você é contra as cotas raciais? 400 anos de atraso, e no pós-abolição, nós somos proibidos de frequentar a escola. Então, não tem condição do negro chegar em pé de igualdade na universidade. Quando eu fiz minha primeira faculdade, nós éramos 60 alunos, 3 negros. A segunda e a terceira, o mesmo percentual. Então, aí falam assim, mas você conseguiu. Gente, só Deus sabe a luta. E nem todo mundo tem a família que eu tive. Porque o negro não é descendente, o negro que veio para o Brasil não é aquele negro andar pelado na África e foi caçado. Não foi esse negro que veio para o Brasil. O negro que veio para o Brasil é um negro culto. No ciclo do ouro, na mineração, quem é que trabalhava? Os negros, porque eles sabiam. O negro sabia lidar com ferro, era o único povo do mundo que sabia lidar com ferro. Ele era artífice, fazia estatuetas, os negros eram reis, eram rainhas, eram professora, contadora de história. Minha avó, como eu contava história maravilhosa. Hoje, na Rede Municipal de Angra dos Reis, que é até uma boa rede, eu trabalhei nela 25 anos, dá curso ao professor aprender a contar história. A minha avó contava história como ninguém, a minha bisa, a minha mãe. Minha primeira professora de teatro foi minha mãe, que, enquanto ela fazia comida, ela estava de Chapeuzinho Vermelho, ela sabe de cor até hoje, com 82 anos. Então, um era o Lobo Mau, um era Chapeuzinho, outro era a vovozinha, e assim nós brincávamos em casa. Então, esse negro que vem para o Brasil é um negro culto. A revolta dos malês, vocês devem ter estudado na escola, da África Mali. Essas pessoas eram muçulmanas, falavam árabe. E foi encontrado bilhetes de quilombola para quilombola, escrito em árabe. O português, o senhor português, não sabia ler árabe, mas o negro sabia, porque lá ele falava árabe. Na África Mali existiu, foi a primeira universidade do mundo, foi na África Mali. Na África Mali, nessa época, quando Portugal invade a África, tinha 2 universidades islâmicas. No Sudão, há quase 3.000 anos atrás, tinha escolas de elevada excelência.
O mundo todo ia estudar no Sudão, ia beber da fonte do Sudão. Então, o continente africano é um continente enorme, hoje com 55 países. Então, a realidade que, às vezes, a escola ensina para as crianças não é a verdade. Então, há uma necessidade, realmente, de se estudar a escola da África, a história do negro no Brasil, a história dos quilombos. Mais antigamente, nós ouvimos falar em Palmares, mas hoje sabemos, no mapa quilombola, o Brasil é preto, de norte a sul do país. Então, essa é a minha história no movimento negro, nas questões negras que eu venho estudando. Eu sou pesquisadora, porque o que é um doutor? O doutor é um pesquisador, é aquela pessoa, ele se forma, ele faz uma tese, ele defende, mas ele continua pesquisando essas questões. Então, as relações étnico-raciais é de muita importância. Estive ontem no município de Barra Mansa, na Secretaria Municipal de Educação, fiz uma palestra de manhã e outra tarde para professor da Rede Municipal de Barra Mansa. E eu parabenizei o município pela iniciativa. Tinha muitos professores, muita gente, e foi muito bom estar ali com aquele município, com aqueles professores todos, homens e mulheres. No coletivo de mulheres negras, nós temos seis eixos temáticos. O coletivo existe não para brigar com ninguém, nem ser contra ninguém. A luta do coletivo é contra o racismo, contra o machismo, sexismo, preconceito e discriminação. Tem gente que não gosta que se fale em racismo. O racismo não é uma questão do negro, é uma questão do branco. Quem nos discrimina é o branco, não somos nós, né? E quem foi escravizado fomos nós. E a escravidão prejudicou os negros e, de alguma forma, ela beneficiou os brancos, porque eles tinham oportunidades que a nós nos foi negada. Então, o coletivo ele existe para reivindicar, né? Não é para brigar com ninguém, não é para ser contra ninguém, né? Porque o coletivo está dando curso de teatro afro em 7 comunidades de Angra dos Reis. Então, lá no Camorim Grande, eu encontrei com uma pessoa e falou assim, eu li que o teatro é afro, a gente pode ir? Eu falei, mas por que não pode? Porque é afro. Eu falei, olha, a história da África, quando nós contamos no Brasil, você está inserido, que o branco está inserido na história também. E se eu fizer um coletivo, um teatro, e eu proibir do branco entrar, eu estou sendo racista ao avesso, e isso a gente não quer. Então, nós somos abertos. Agora, a preferência vai contar a nossa história, que ela não é contada, né? Ou quando é contada, não é da forma certa. Quando eu estudava, que era pequena, a professora falava assim, da África vieram os escravos. Não, da África não veio escravo nenhum. Eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de reis e rainhas. Na África, vieram pessoas que foram sequestradas, acorrentadas, amordaçadas, jogadas no fundo do navidegueiro, num porão, e que, pela força, chegamos aqui. A minha tataravó, ela veio no navio. E ela chegou aqui viva, com um sonho no coração, que um dia os seus descendentes seriam livres. E eu estou aqui, realizando o sonho da minha avó. Agora, não é por isso que nós éramos inferiores. Vários reis vieram da África para cá. Vários vieram. Agora, quando a escola conta que da África vieram os escravos, não, o povo da África era livre. Porque escravidão, na África tinha escravidão, tinha. Um rei brigava com o outro. Aquele que ganhava, o outro que perdia, servia a ele uma coisa. Agora, a escravidão no Brasil foi algo desumano. A escravidão no Brasil, quando um negro ia para o tronco, que ficava um corpo todo lenhado, depois passava um mel no corpo dele, para os insetos virem morder o corpo dele, para as abelhas virem morder o corpo dele. Então, foi algo assim, terrível. Quando uma senhora pegava o seu marido, tendo relação sexual com uma negra escravizada, ela mandava cortar o rosto da negra, ela mandava tirar o bico do seio da negra. Como a negra era coisa, ela era mercadoria, ela era do Senhor. Então, a escravidão no Brasil foi algo desumano. Tem uma história também que uma senhora achou que a sua escrava estava grávida do seu marido. Ela achou. Então, ela fez a mulher parir em pé. Quando sentiu as dores de parto, ela chamou todos os outros escravizados para ficarem juntos, e a mulher morreu ali, porque em pé não se consegue parir. Morreu a criança e a mulher. Outra, que ela achou também que estava, a mulher era grávida do marido dela, ela um dia fez um jantar, um banquete, e
falou para o marido, come seu filho. Ela tinha mandado assar a criança no forno, como leitãozinho para o marido comer. Então, a escravidão no Brasil foi algo assim, desumano. Mas não é só isso que nós temos de história, né? Nós temos coisas belíssimas. Os negros não aceitaram a escravidão assim. Os quilombos estão aí. Hoje nós temos as leis dos quilombolas, os remanescentes quilombolas. A luta foi muito grande. Foram séculos de luta. E a luta continua hoje, porque nós sempre fomos gente. Em algum momento da história, nos tornaram mercadoria, mas nós continuamos sendo gente. Então, por isso que a gente luta contra o preconceito, contra a discriminação, e contra o racismo e sexismo. Porque nós, mulheres negras, nosso movimento é de suma importância, porque nós estamos na base da pirâmide. Se mexe na base, a pirâmide toda vai se mexer, vai se mover. Então, no mês de julho, que é o mês das mulheres negras, no Brasil todo, muitos eventos, na Bahia, Julho das Pretas, em outros estados, municípios, Resende já tem o Dia também da Mulher Negra Municipal, Angra já tem também. Então, nós vimos o quanto nós, mulheres negras, sustentamos essa sociedade com nossos braços segurando as crianças dos brancos, com nossos peitos aumentando as crianças dos brancos, fazendo o serviço. O feminismo branco, ele tem um significado, mas enquanto elas saíam para lutar para a rua querendo trabalhar, nós já trabalhamos desde sempre, na Casa Grande, na Senzala. Eram as nossas bisas que seguravam as crianças delas, que lavavam a roupa delas, que limpava a casa delas. Então, o feminismo para nós é uma outra história, porque nós sempre trabalhamos. Nós somos de uma história de um povo de luta, de trabalho. E nós sempre quisemos aprender. Tem relatos de pessoas que cuidavam de crianças, que levavam as crianças para a escola, e enquanto esperava a criança na escola para aprender, ela aprendia junto, tomando conta daquela criança. Então, o negro sempre foi inteligente, ele só não teve oportunidade. E hoje, quando nós lutamos na universidade pelas cotas raciais, é para que mais negros cheguem à universidade. Agora eu quero frisar uma questão muito séria. Em Angra dos Reis, o Coletivo de Mulheres Negras conseguiu uma vaga no Conselho de Saúde. E nós participamos da Conferência Municipal de Saúde. E ali eu vi o exercício da democracia no nosso município. Eu fiquei no eixo temático, que era programa de saúde para a mulher negra, não, para a população negra, para LGBT, para indígenas e etc. Só que no grupo não tinha representante de outras etnias. Tinha o cacique, e tinha eu, mulher negra, não tinha ninguém da LGBT. Então, eu fiz proposta para a saúde da mulher negra, com muita luta, com muita discussão, com muito ponderamento. Algumas questões passaram. E eu fiquei muito preocupada, porque a resistência foi muito grande dos médicos, muito grande. Eu pedi para ter um curso de capacitação para técnicos e enfermeiros em nossa cidade, para aprender a pegar veia de preta. Aí uma médica falou que não é só preta que nos pega veia, nos pega de obesa e de idosa. Eu falei, então, eu estou ferrada, eu sou preta, sou idosa e sou gorda, né? Mas, sem querer criticar os profissionais da enfermagem. Eu digo como exemplo, eu e minha mãe, porque vivenciei isso. Minha mãe estava com a mão toda inchada, porque ela internou, os dedos todos foram e não conseguiram pegar. Se esse é um fato, se a anatomia de preto é diferente da de branco, ou se a cor escura não consegue pegar a veia, tem que se haver uma capacitação, porque a gente não pode morrer, porque o profissional não sabe pegar a veia. E aí eu cheguei em casa, eu fui ler sobre as doenças raciais. E vi da necessidade de ter em nosso município políticas raciais para a nossa saúde. Porque no Estatuto da Igualdade Racial já tem a lei, o Ministério da Saúde já tem leis que diferenciam, né, tratamento para negro, diferenciado, porque nós temos doença específica de raça negra, como uma doença específica de raça branca. Por exemplo, a talassemia é uma doença originária de povos italianos. E a anemia falciforme é uma doença de raça negra, da África. A UFRJ fez uma pesquisa, porque, assim, cientificamente, a gente não fala nada, eu acho, é tudo baseado em pesquisa. Fez uma pesquisa que, em 1.000 crianças nascidas vivas, uma tem anemia falciforme. E 4 têm traço falcêmico. Eu tenho traço falcêmico.
E a criança que nasce com anemia falciforme e ela não é tratada em tempo hábil, ela morre antes dos 5 anos de idade. Então, muitos neguinhos estão morrendo aí porque os médicos não sabem. Muitos médicos não sabem. Teve um médico que perguntou para mim, como que você teve 4 filhos sendo falcêmica? Porque a hemorragia é grande. Eu não sou falcêmica, eu tenho traço. Traço não é considerado doença. Eu tenho 2 filhas com traço e 2 sem traço. Se minha filha que tem traço falcêmico casar com um rapaz que tem traço falcêmico, ela vai ter um filho com anemia falciforme. Então, eu sugiro ao novo vereador que faça uma lei pedindo para que, ao nascer, as crianças angrenses, as crianças filhas de negros, pardos, mas também filhas de branco, porque o povo brasileiro é mestiço, para que faça o teste da anemia falciforme ao nascer. É barato, é só tirar sangue do cordão umbilical. E muita criança nasce e parece, porque o falcêmico ele tem desmaio, ele fica amarelo, o olho amarelo parece hepatite, ele tem convulsão. A criança nasce, é branquinho, mas é mesticinho geneticamente e pode morrer se não for descoberta até os 5 anos de idade. Porque eu nem estou culpando os médicos, porque na universidade ela não ensina nada para preto. Depois da Lei 10.639, a Universidade de Estácio, ela tem no curso de Psicologia a questão racial negra e indígena, porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem, não conhecem. Então, a necessidade de existir políticas públicas para a questão racial negra não é privilégio. Agora, eu estou fazendo um curso de biologia, lá no CEDES, o professor falou que toda doença é assim. Se as pessoas morrerem, se morre quem tem, depois não nasce mais. Só que engana-se ele, porque se todo mundo tem anemia falciforme morrer, quem tem traço não vai morrer, porque traço não é doença, mas ao casar com outro que tenha traço, vai nascer mais falcêmico. Então, a criança que nasce com anemia falciforme, o tratamento é transfusão de sangue. Ele tem sangue SS. Então, se ele tomar sangue de AA, ele vai ser AS, o que eu sou, AS. Eu tenho uma hemoglobina sadia, que é AA, e tenho uma doente, que é AS. E meu marido é AA. Então, minhas filhas só nasceram com traço. Então, isso é simples, mas que na África morre criança a baldes com anemia falciforme, porque a África é muito mais pobre do que o Brasil. E no Brasil, nós temos no Rio, o Hemorrio, eu me tratei lá, fiz pré-natal lá, mesmo só tendo traço, porque a gente tem, muitas vezes, dores nas articulações, dores no corpo, e que só foi descoberto em mim porque a médica que me tratou aqui em Anca, ela trabalhava no Hemorrio. Aí ela já me encaminhou direto, eu cheguei de frente e fiz meus pré-natais lá. Então, as doenças raciais, a anemia falciforme é a doença mais complicada e simples de ser tratada. Se for acompanhamento, você vive normalmente. Tem até filho, as mulheres falcêmicas conseguem ter filhos. Que elas tomam o sangue, e elas conseguem. Outra doença é o glaucoma. Dá 4 vezes mais em negro do que em branco. E, pela pressão alta da vista, o médico tem como detectar, medindo a pressão ocular e o fundo de olho. A hipertensão arterial. Tem branco e tem, gente. Branco tem, que nós somos mestiços, mas só que no negro é 2 vezes mais. Então, estudos realizados em Salvador com mulheres negras obesas, 2 vezes mais. Né? E sobre a anemia falciforme, no Brasil, nós somos de preto, da minha cor, 11 milhões de falcêmicos. E pardo, que são os misturadinhos, 8 milhões de falcêmicos. Juntando, segundo o IBGE, negros são pretos e pardos. Juntando os pretos e pardos e os negros, nós somos quase 20 milhões de falcêmicos. Então, tem que existir uma política pública em relação aos falcêmicos. Então, as doenças que mais nos afetam, a anemia falciforme, o mioma uterino também, a maioria são em mulheres negras, a diabetes tipo 2 é mais para a mulher negra, a diabetes tipo 1 é mais para a mulher branca. O traço falcêmico, ele atinge de 6% a 12% da população brasileira e da população em geral, a anemia falciforme, 2%. Então, quando nós pedimos políticas específicas para a raça negra, pedimos cota da universidade, pedimos estatuto da igualdade racial, né? Nós temos que ter agora, no mês de setembro, a Conferência da Igualdade Racial, porque as conferências livres nós fizemos, mas Angra tem que realizar, né? E
a primeira-dama pode dizer, porque tem um documento que Angra tem que ter, a prefeitura tem que nos dar para que a gente possa ir a Brasília, porque ao Rio nós vamos com o conselho que tem, mas para ir a Brasília é preciso que tenha oficializado realmente o conselho e tal, para que a gente possa estar em Brasília lutando pelas políticas raciais negras. Na semana que vem estarei em Brasília lutando pela saúde da mulher. E, lógico, que eu vou fazer um recorte da mulher negra, mas que nós, mulheres, em forma geral, temos nossa especificidade, e com mulheres negras, mais ainda. Então, eu agradeço essa oportunidade, e, fechando com essa questão das doenças, as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, também é uma coisa bem nossa, e a UFRJ, que é a maior universidade do Brasil, ela fez pesquisa dizendo que aneurisma da aorta, câncer de próstata, diabetes, glaucomas e miomas afetam em muito maior a raça negra. E a média de vida de uma pessoa falcêmica, gente, é de 18 a 21 anos. E a criança que não é tratada, ela morre antes dos 5 anos. O tratamento, além da transfusão de sangue, é a vacinação, alimentação saudável, hidratação e uma medicação adequada. E 40% dos países africanos, as pessoas são falcêmicas. Nos Estados Unidos e em Cuba, essa vida aqui no Brasil vai de 18 a 21 anos, em Cuba vai até 56 anos. No Brasil, 6% da população é falcêmica. Então, é a minha palavra. Esse ano, eu estou muito preocupada com a nossa saúde, com as políticas de saúde, né, porque eu percebi na conferência que não existe. Uma das coisas que nós pedimos foi que venha um técnico, uma pessoa especializada em questões raciais, para cuidar da questão da saúde da mulher negra, porque parece que não existe ainda. Mas eu tenho certeza que o coletivo de mulheres negras ele não quer brigar com ninguém. Ele quer pedir e exigir aquilo que nós temos direito, porque somos maioria da população. O vereador Elinho leu ali que são 49,5%. Então, somos maioria, porque tem os indígenas, quer dizer, 49,5%, vamos botar 50%. Sobrou 50%. Então, nós temos aí 48% de branco e 2% de indígenas, grosseiramente falando. Né? Então, nós somos maioria. Então, nós somos um povo. E somos um povo que construiu esse país. Então, nós temos, não é um merecimento, mas é um direito realmente de termos as nossas questões atendidas. Eu agradeço a oportunidade. Eu queria também franquear a palavra ao vereador Léo, fazer uma fala aí também, meu amigo, lutador aqui na Câmara de Angra dos Reis. Boa tarde a todos, pessoal que nos assiste em casa. Na verdade, já estou aí um tempo querendo escrever algo bem bacana para poder falar aqui para vocês, mas abrir mão de estar escrevendo alguma coisa e lembrar do meu pai, né, o meu negão. Né, meu pai é negro, eu tenho orgulho, né, cheguei onde cheguei com o ensinamento dele, né, e estou muito feliz hoje de estar aqui nessa casa como vereador e podendo homenagear cada um de vocês aqui, um pouco de carinho, porque a história, a nossa palestrante, Regina, ela foi muito feliz, ela conseguiu trazer um pouco do passado sofrido desse povo, né? E espero que possamos, no dia de hoje, deixar um pouquinho melhor, um pouquinho mais feliz, né? Que tem que ser todo dia, vamos chegar um dia ter esse sentimento de igualdade, né? Que todos nós esperamos, mas hoje é um dia especial. Fico muito feliz do Elinho ter me chamado participar hoje dessa homenagem a vocês. Não vou me prolongar muito, não, sabe que político gosta de falar muito, mas estou vendo todo mundo muito tenso aí, o sorriso está começando a aparecer devagar, né? Tem um buquê lindo ali de homenagem, que o Elinho trouxe com todo carinho para vocês. E é isso, é deixar esse aí
achando sempre que a gente, com um pouquinho de cada um, podemos fazer um Brasil melhor, podemos acreditar no nosso povo. A dificuldade está aí, mas não adianta a gente ficar lamentando das dificuldades, temos que arregaçar. E esse é o povo brasileiro, é sempre acreditando no amanhã melhor. Um abraço. Nós que agradecemos, vereador, até porque você tem sido um vereador atuante aqui na Câmara de Vereadores, parceiro, não é isso? Estamos juntos no mesmo lado, fazendo com que a Angra venha melhorar, não é isso? E essa discussão é uma discussão que nós temos que levar para a sociedade mesmo. Essa discriminação nós não podemos aceitar, né, doutora? Jamais, né? Então, agora eu queria ouvir um pouco também a Isabel Cristina. Fica à vontade ali na tribuna. Olá, gente. Boa tarde para todos, inclusive aqueles que estão em casa. Como eu sempre falo, para mim é sempre um prazer participar de qualquer evento, sessão, que seja na casa da Câmara de Vereadores, né? Mesmo porque eu vejo aqui como a casa do povo, né? E é muito bom quando o povo tem essa oportunidade de vir, se expressar, falar, participar, colaborando com a representando a sociedade. Então, agradeço ao vereador por mais essa oportunidade de estar aqui, né, participando, e digo para todos o seguinte: quando eu sou convidada para um evento, eu sempre procuro pensar em toda a questão, né, porque tem uns que nem vale a pena participar, mas tem uns que eu faço questão de estar presente, né? E esse é um dos eventos que eu faço questão de estar presente. Por quê? Primeiro, porque fala de luta, porque fala de história, porque tem um conteúdo tocante dentro da sensibilidade humana. Mexe com a necessidade que nós temos de ultrapassar barreiras, de ultrapassar assim, os limites da crueldade humana. E isso me toca profundamente. Então, dentro do mandato do vereador, ele teve não só o Dia da Mulher Negra, e eu gosto muito de ressaltar isso, por conta que nós todos passamos por um processo eleitoral, que não tem nem um ano ainda desse mandato, e onde foi renovado 11 cadeiras, né? E muitas pessoas que hoje estão aqui no plenário, e muita gente que está em casa hoje acompanhando as sessões, não sabe o que se passou, né, durante esses outros 4 anos, porque, na verdade, a população, o povo, a sociedade, só fazem parte da plenária da Câmara, ou só vê as sessões, quando tem algo prendendo ele a isso. O que prende hoje um cidadão à sessão da Câmara? É uma assessoria, né? São aqueles que são diretamente ligados ao mandato, são assessores de vereadores, tá? Ou são pessoas que estão querendo ser assessor de vereador. Porque o povo, que é o povo mesmo, né, não vem. Então, vocês, gente, que estão em casa, que hoje são, assim, diga-se de passagem, obrigados, porque tem assessor que nem isso faz, de estar vendo a tribuna da Câmara, de estar acompanhando a vida política de nossa cidade. Então, eu quero dizer para vocês, apresentar para vocês que essa causa do Dia da Mulher Negra e a luta da mulher negra não foi a única causa do mandato anterior do vereador, né, o Elinho. Ele também teve as causas indígenas, ele deu título de utilidade pública para a aldeia, né, indígena, ele criou o Dia da Consciência Indígena, ele tocou uma forma assim, muito sensível sobre depressão pós-parto, tá? Foi outra lei dele. Ele teve a luta também pelos portadores de deficiência, teve a combate à pedofilia, tá? A exploração sexual de menores, do trabalho infantil, teve o combate ao abuso sexual, tá? De crianças e adolescentes. Eu estou assim na dúvida se eu boto óculos ou tiro óculos, porque eu só estou para perto, aí eu não enxergo vocês aí, mas tudo bem. Teve o programa de educação antidrogas na escola, teve a lei onde ele
determinou assim, ele criou, né, o respeito ao idoso. Gente, o que a gente vê hoje na rua, o desrespeito ao idoso, chega a ser, para mim, assim, motivo até de um barraco, né? Mas tudo bem, ele também teve essa lei, teve um banco de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Quem daqui que está aqui, quem de você que está em casa, que não conhece uma mulher que sofre de violência doméstica e familiar? Tá? Ele também entrou com a luta com pessoas de deficiência, conscientização, pessoas com deficiência. Nem eu estou entendendo minha letra, mas tudo bem. E tem também a central de intérprete para surdos e cegos. É porque eu fico realmente tocada por essas coisas, porque eu sou uma mulher de luta, eu sou uma mulher de garra. Agora eu deixo o óculos, deixo o papel e falo. Eu sou uma mulher de luta, então tudo que é luta, para mim, é válida. Porque se eu cheguei onde eu estou hoje, é porque eu lutei para estar aqui. As pessoas falam muito de outras pessoas. A doutora Cristina sabe o que ela lutou para estar aqui hoje. Então, eu abraço todo e qualquer tipo de luta. Estarei sempre presente em todo e qualquer tipo de luta. Sendo assim, vocês que estão em casa, saibam que nós já foi um grande caminho, foi percorrido por um representante do povo. Então, vereador, eu tenho a dizer para o senhor o seguinte: não saia dessa linha, continue sendo representante das causas impossíveis aos olhos do povo, porque aos olhos de Deus nada é impossível. E venho aqui, sou sua fã também, viu, vereador Léo? E vou chamar a senhora de doutora Célia, né? Porque a senhora não gosta de ser chamada de primeira-dama. Então, é o seguinte, eu quero aqui sensibilizar, né? E eu digo assim, nós temos duas questões que eu gostaria muito de ver uma discussão nessa plenária. Então, eu peço ao senhor, vereador, sensível, o homem que tem um olhar nas dores, nas lutas do povo, que vocês abracem, né, o grande problema da obesidade. Que eu até perguntei à doutora Cristina, como ela tem mais 5 faculdades, eu pensei que ela soubesse o nome do que se dá. Eu vou chamar de gordofobia. Tá? Porque os gordos hoje não têm mais direito de ser gordo. O gordo tem toda opção. Ele fica gordo, ele vira pelanca. Então, eu acho que essa casa tem que ter discussão em cima do gordo. Porque o gordo, hoje em dia, não tem mais nem como passar como é que chama a borboleta? Lá em Salvador é borboleta, que é torniquete. Roleta de ônibus. A gente não passa mais roleta de ônibus. Entendeu? É para os magros. Se tem roupa, é para magro. Então, eu acho que essa casa tem que discutir, sim, políticas de nutrição, reeducação alimentar. Nós precisamos, sim. Por exemplo, aquela cadeira aí, um gordo não senta daquela cadeira, vereador. Senta e quebra e passa constrangimento. Passa constrangimento, pode ter certeza. Quando tiver um gordo num lugar, ele não sentou, porque ele está com vergonha de sentar e cortar. Só quem sabe o que é usar uma roupa e fazer assim, o primeiro botão, o primeiro ponto da roupa, e estourar, é um gordo. Então, assim como o senhor abraçou a causa negra, que o senhor abrace também a causa dos gordos, obesos, que isso é uma coisa séria. E o mais importante, eu vou falar agora eu vou falar sério, quem já brincou um pouquinho, quem me conhece sabe que essa é a minha linha mesmo. Eu quero levar a coisa séria, mas até num momento leve. Mas agora é séria. A última coisa que eu vou pedir aqui, para encerrar minha fala, eu quero muito, muito, muito mesmo. Isso aí é a questão até de renascimento para mim. Que esta casa discuta uma questão para mim que é muito importante e é uma questão que está se tornando um problema muito sério, que é a questão, gente, de 2 palavras: intolerância religiosa. Tá? Isso está sendo um problema gravíssimo em todo o país, em todo o mundo, mas principalmente em Angra dos Reis. Que eu quero saber qual vereador terá coragem de trazer isso à tribuna. Eu espero que seja o senhor, vereador. Eu espero que seja o senhor que tenha essa coragem de trazer essa discussão a essa casa sobre intolerância religiosa. Tá? Porque está virando isso, já está virando uma questão assim de qualquer hora Jesus vai descer do monte e vai levar todo mundo que não é evangélico.
de tão aborrecido que ele anda. Então, eu quero que isso seja trazido para essa tribuna. A intolerância religiosa é crime, sim. E eu quero muito ver isso aqui, nessa tribuna, sendo debatido e que tenha realmente... inclusive, doutora Cristina, eu te faço um convite, à senhora e a todas as mulheres que estão aqui, que eu sei que são guerreiras, muitas daqui eu conheço e me conhecem também, para que vocês juntos, vamos todos comprar essa causa. Porque, querendo ou não, diante dos olhos de Deus, do Criador, nós somos todos irmãos. Vocês, querendo ou não, nós somos irmãos em Cristo. E seremos, sim, até o último suspiro. Porque no dia que um de vocês, ou qualquer um, ou eu, Isabel, estiver na Rio Santos, solta, abandonada, porque me levaram um carro, ou deitada, porque eu fui acidentada de moto, e alguém parar para me socorrer, pode ter certeza que eu não vou perguntar qual religião essa pessoa tem. Não vai interessar, nem para mim saber qual a religião de quem está me socorrendo, e nem para que está lá qual é a minha religião a socorrê-lo. Porque isso é a presença de Deus. E eu quero que essa casa discuta isso. Quero muito projeto, tem um projeto, deixa à disposição. E o vereador, assim como o senhor luta a favor de todas as causas, e eu sei que o senhor é um homem de Deus, independente da tua fé, porque eu nunca te vi discriminando ninguém, tá? Então, eu tenho certeza que o senhor também há de comprar essa luta, porque está ficando feio, está ficando uma coisa assim, cruel. Cruel. Eu fui impedida de batizar uma criança, porque alguém da igreja falou ao padre que eu era macumbeira. Isso é muito feio. E eu trouxe isso a essa tribuna, porque eu estou aqui, nesse movimento, desde o início, não é, doutora Cristina? Dos negros. Não estou desde o início? Então, eu sei a luta de vocês. Então, vamos pegar outra luta, porque não é justo ninguém sofrer. Tá? Agradeço a todos, dou uma boa tarde para todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns pelo mandato. E vamos trabalhar, vereadores, Léo, Velhinho e todos os demais. Vamos, o povo clama. O povo está clamando. Tá bom? E é isso. Muito obrigado a todos. A verdade é que o Estado é laico, não é isso? Cada um tem a sua religião e tem que ser respeitado. Na verdade, a liberdade de expressão, que é a nossa luta. Isso é um respeitando o outro, independente da religião. Não é isso? E nós temos respeitado. Outra coisa que eu queria falar, quando ela fala da intolerância também, do desrespeito, né, isso, da consciência, né? Porque a gente costuma falar muito que o melhor remédio para a insônia, e a gente tem visto, que tem muita gente que não, né, tem insônia, não tem sono, é o idoso, é o deficiente, doutora. Você quer ver a pessoa ter sono rápido, o jovem, principalmente, ter sono rápido é quando entra um idoso no ônibus ou quando entra um deficiente. Ele está sentado, ele fecha o olho rapidinho. Não é isso? É o melhor remédio, a gente tem visto isso. Tem tanta gente gastando dinheiro, né, para tratar a insônia, e a gente tem visto isso. Isso é um desrespeito. E a gente vive num mundo, né, que, infelizmente, a gente pode falar isso com tranquilidade, porque a gente tem visto isso. Não é isso? Moças, rapazes, 18 anos, 19 anos, 20 anos, cheio de saúde, entra uma senhora, uma idosa dentro do ônibus, ele não se incomoda se ela ficar em pé. Eu não consigo ser assim. Né? E a gente tem visto isso. Né? Então, essa intolerância, esse é o desrespeito, a consciência, que, infelizmente, o povo está tendo hoje. E nós temos que lutar contra tudo isso. Né? Essa luta hoje, né, essa homenagem que eu estou fazendo para as mulheres negras, né, faz jus
e também a gente levanta essa tese, não é isso? É uma tese que é importante, a sociedade tem que estar discutindo isso. Então, eu queria também ouvir agora a nossa doutora Célia, não é isso? A secretária do nosso governo, da Ação Social, e eu queria passar a palavra para ela agora. Eu queria que todos dessem uma salva de palmas para a nossa amiga, doutora Célia. Uma boa tarde a todos, vereador Léo, vereador Elinho do sindicato, doutora Cristina, nossa amiga Isabel, as homenageadas da tarde, aos que estão aqui presentes no plenário, aos que estão nos assistindo em casa. Fiquei muito feliz com o seu convite, vereador, né, para estarmos aqui hoje comemorando o Dia Municipal da Mulher Negra. Comemorar o Dia da Mulher é sempre motivo de muita alegria, né? Por isso que, quando o vereador Léo fez uso da palavra, ele disse, né, vamos colocar um sorriso no rosto. E, de fato, né, como nós ouvimos aqui o relato da história, através das brilhantes palavras, parabéns, doutora Cristina, não é, pelo seu relato, porque, com toda certeza, nos elucidou de muitas questões, não é? Porque no dia a dia da nossa luta, muitas coisas passam, de fato, não é, desapercebido. E as suas colocações foram muito importantes. Na minha opinião, não deveria existir essa diferença, raça branca, raça negra. Nós todos somos da raça humana, não é verdade? Então, ainda nos dias de hoje, existem esses desafios a serem vencidos. O desafio do preconceito, da intolerância, seja de que forma for a intolerância, viu, Isabel? Nós hoje estamos vivendo um mundo muito intolerante. O quanto nós avançamos em tecnologia, em estudo, em ciência, nós regredimos na parte humana, de calor humano, de respeito, de dignidade, de princípios familiares. E eu acho que isso nós precisamos resgatar novamente, através das nossas crianças, passando para elas esse princípio de respeito aos pais, aos idosos, aqueles que têm as suas necessidades especiais por serem portadores, né, de alguma espécie de deficiência. A sociedade precisa, sim, debater, não é, o fim dessa intolerância. E não são apenas as leis que garantem isso, não é? Isso vem da educação, seja ela formal, seja ela pedagógica, mas através da educação em especial. Né? Dizer aqui para a doutora Cristina que eu já vou botar você debaixo do meu braço, você vai ser minha grande parceira, porque nós realmente lá na assistência estamos já movimentando, né, essa questão da formação do Conselho Municipal, não é, da promoção da igualdade racial, convocando, né, já vamos convocar as entidades do nosso município para que a gente também possa, né, ter o Conselho em funcionamento pleno e também realizar a conferência para que também na área da assistência nós possamos estabelecer trabalhos, né, para que nós levemos a sociedade a essa consciência, né, da luta e dos desafios que nós precisamos ainda vencer, né, e ofertar a qualidade de trabalhos que nós, né, precisamos na cidade como um todo. Né, nós já, inclusive, nessa questão, por exemplo, da realização de cursos de formação profissional, já sentamos com representantes da comunidade quilombola, do indígena, dos caiçaras, para a gente poder estabelecer quais os cursos de interesse, né, desses segmentos no nosso município. Mas tem muito mais ainda que avançar em todas as áreas. Né? A doutora Cristina aqui destacou bastante a saúde, né, porque a Conferência da Saúde foi recente, mas em todos os segmentos nós precisamos, sem dúvida nenhuma, resgatar, né, essa dívida social que nós temos, né, mas estabelecer, de fato, a igualdade, através do respeito. Né? Como eu disse, no meu coração não existe
raça negra, indígena ou branca. Para mim, todos nós somos humanos e de uma mesma raça, porque todos nós somos filhos de Deus, né? E perante Ele não existe qualquer espécie de diferença, né? A Isabel disse em termos de religião, mas se eu passar mal ali, eu tenho certeza que eu vou contar com todas as mãos que estão aqui presentes para me socorrer e me levantar do chão. Então, somos todos irmãos e é nessa luta, né, e dentro desse viés, doutora Cristina, que eu quero ter você do meu lado, de braço dado, para a gente, com certeza, né, elevar o nosso município como nós gostaríamos que ele tivesse essa elevação na qualidade de prestação de serviço. E parabenizar mais uma vez o vereador Elinho, que, embora ele tenha, não é, esse apelido de Elinho do sindicato, mas ele vem abraçando, para além das causas trabalhistas, muitas causas sociais. Então, parabéns, vereador Elinho, né, por mais essa iniciativa, e, mais uma vez, obrigada e parabéns aqui às homenageadas da tarde. Retorno a palavra à mestre de cerimônia, que falará um pouco sobre as agraciadas de hoje. Convido o vereador Elinho do sindicato para ir até a parte de baixo do plenário para conceder as homenagens. Senhora Sandra... Vou quebrar o protocolo e vou chamar meu amigo Léo, que ele vai fazer a entrega junto comigo ali embaixo. Senhora Sandra Alves Gonçalves, natural do Rio de Janeiro, formada em fonoaudiologia pela FRAICE, Faculdade de Reabilitação AICE, há 26 anos, é pós-graduada e especialista em psicomotricidade pela Universidade Estácio de Sá e UERJ, com ênfase em organização e funcionalidade corporal e terapia relacional. Possui mestrado em linguística pela PUC, do Rio de Janeiro, é profissional de ecoterapia há 23 anos, instrutora de equitação, conselheira do Conselho Municipal de Saúde, capacitada pela Organização Mundial de Saúde na promoção e manejo do aleitamento materno, especialista em intervenção fonoaudióloga em UTI neonatal. Com esse vasto currículo, Sandra foi a mentora do projeto Ecoterapia Angra dos Reis, iniciado em agosto de 2004 pela Sociedade Equestre de Angra dos Reis. Esse projeto já realizou mais de 20 mil atendimentos a pessoas com deficiências nos 13 anos de existência, que se completam esse ano. Senhora Geralda Vera Bernardo, nasceu em 1965 em São Pedro dos Ferros, Minas Gerais, e veio para Angra em 1991. Casada com José Domiciano Machado, ela tem 52 anos, 4 filhos, Rômulo, Rumária, Runieires e Rosana. Dona Geralda é uma moradora atuante em seu bairro, participa de todas as ações da associação como voluntária. É uma mulher de fibra e guerreira que está sempre disposta a colaborar quando se trata de melhorias para o bairro. Geralda Pena Gabriel, nasceu no dia 24 de setembro de 1931, em São João Marcos, Rio de Janeiro. Filha de Benedito Pena e Benedita Luísa, Dona Geralda tem 6 filhos, 17 netos e 5 bisnetos. Foi casada durante 55 anos com Ézio Gabriel, já falecido. Aos 8 anos, começou a trabalhar na roça com seus pais. Quando completou 14 anos, foi morar em Barra Mansa, onde começou a trabalhar de babá. Assim que se casou, há 50 anos, veio morar em Angra dos Reis, onde começou a trabalhar de passadeira, lavadeira, merendeira na Escola Municipal Santos Dumont, onde foi muito feliz durante 18 anos.
Vera Lúcia Eusébio Ribeiro Torres. Dona Vera tem um casal de filhos e 6 netos. É viúva e aposentada. Chegou em Angra dos Reis em 1984, passou no concurso público da Prefeitura em 1989 e se aposentou em 2011. Hoje, cuida do seu irmão, que ficou em coma durante 6 meses no Hospital da Japuíba, e cuida da casa. É membro da Igreja Assembleia de Deus do Areal e no Belém, e gosta de fazer visita com as irmãs da igreja. Nair Costa do Rosário, nascida em 55 em Angra dos Reis, filha de Natalina Oliveira Costa e Bernardo Valentim da Costa, teve 9 irmãos e viveu a maior parte da infância em um sítio, na altura do quilômetro 8 da linha férrea. Dona Nair teve uma infância difícil, pois seus pais bebiam muito e ela, ainda criança, precisava trabalhar na roça com a família. Aos 16 anos, saiu para trabalhar como doméstica e, aos 17 anos, casou-se e teve 3 filhos, Flávia, Fabiano e Fabíola. Anos depois, criou sozinha os seus filhos e casou-se novamente com o senhor Antenor. Hoje, viúva, ela desfruta de uma vida abençoada com seus filhos, apesar de ter perdido sua filha mais velha, Flávia, há 2 anos. Dona Nair tem 4 netos, João Pedro, Lara, Laísa e Nayane. Hoje ela é aposentada e serve a Deus na Igreja Batista Ibanjap, pastoreada pelo pastor William, como diaconisa. Maria Aparecida Lopes Moreira. Nascida e criada em Angra dos Reis, filha de pessoas humildes que morava na roça e trabalhava com plantação, como feijão, café, milho, mandioca. Ela teve uma infância humilde, pois naquela época não tinha muito conforto. É tataraneta de escravos, mulher guerreira e criou seus 3 filhos sozinha. Hoje é casada e feliz e tem 5 netos. Cristina Lúcia Silva dos Santos Moraes, a nossa palestrante da tarde. Nascida em Campos dos Goitacazes, é de uma família de 7 irmãos. Estudou no grupo escolar Coronel João Batista de Paula Barroso, onde fez o primário. Fez admissão ao ginásio e foi aprovada com 11 anos. Aos 15 anos, concluiu o ginásio, entrou para o curso normal, formação de professores, e o científico no Colégio Batista Fluminense, formando-se aos 18 anos. Possui graduação em português pelo Centro Universitário de Barra Mansa, 2004, graduação em pedagogia pelo Centro Universitário de Barra Mansa, 2005, graduação em comunicação social em 1984, mestrado em psicologia pela Universidade Salgado de Oliveira, 2009, doutorado em educação pela Universidade Del Mar, 2014, professora aposentada da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, gestora e psicanalista. Tainá Santos da Conceição, nascida em Angra dos Reis em 1996, aos 9 anos, teve um problema nos rins, ficou internada por quase 1 mês. Após esse livramento, sua família resolveu ir para a igreja, onde foram muito bem recebidos e estão lá até hoje. Aos 12 anos, sofreu seu primeiro racismo, mas nunca teve vergonha de sua cor. Aos 19 anos, formou-se em professora e trabalhou com pessoas maravilhosas. Hoje é realizada e muito feliz. Tem um filho e uma família também maravilhosa. Para ela, ser negra é a sua essência e não a sua sentença. Dona Juraci Queiroz, hoje representada por Josiane Queiroz. Moradora do bairro Japuíba, separada, tem 3 filhos, nascida em 1931. Mulher guerreira, criou seus filhos com muitas dificuldades.
Hoje, com 87 anos, com todo vigor e ainda encontra forças para vender suas verduras na esquina da rua Itaperuna, na Japuíba. Raquel dos Santos. Raquel dos Santos tem 45 anos, moradora do Encruz da Enseada e tem 3 filhos. Dona de casa, leva uma vida de correria do dia a dia. Sempre pontual com seus compromissos, teve uma vida sofrida para dar o melhor para os seus filhos. Tem excelentes pais que sempre a ajudaram muito, mas não teve muita oportunidade na vida por conta da falta de escolaridade. Nasceu em Volta Redonda, no dia 6 de maio de 1972, e é neta de índio. Cláudia Valéria Gonçalves Lessa, 50 anos, nascida em Nilópolis, no dia 29 de nove de 1966, mora em Angra dos Reis há 17 anos. Passou boa parte de sua juventude aqui em Angra, onde conheceu o seu marido, com quem está casada há 28 anos. Tem 2 filhos, Jean, com 25, e Beatriz, com 18. Veio para Angra apaixonada pelas belezas naturais. Está no magistério há 31 anos no CEIM, há 15 anos como coordenadora, e aqui desenvolveu projetos sociais. Tem um projeto socioecológico, onde os alunos arrecadam alimentos e roupas. Na culminância desse projeto, as turmas apresentam pratos com alimentos reaproveitáveis. Maria José dos Santos Penha. Nasceu no dia 8 de outubro de 1954, na cidade de Pernambuco. Casada com Roberto Alves Campo, ela tem um filho, filha de Lourival Matias dos Santos, e Maria José da Silva é uma pessoa simples, do lar e aposentada. Reside em Angra há 37 anos. Lidiane da Conceição Santos, aos 24 anos, natural do Espírito Santo, atualmente mora em Angra dos Reis. Veio para Angra com 2 anos, filha de Lourdes Aparecida da Conceição Santos e Nildo da Silva Santos. Estudou na Escola Municipal Tereza Pinheiro de Almeida e no Colégio Estadual Arthur Vargas, onde fez o curso de formação de professores. Fez alguns cursos pelo CRAS, cursos de violão, aulas de violão e flauta e diversos instrumentos, curso de atendimento ao cliente, informática, além de cursos de inglês. Lucineide do Nascimento, cabeleireira, tem um salão em sua comunidade há mais de 20 anos, casada e tem 2 filhos, Renan, de 20 anos, que é seu braço direito no salão, e Nicolas, 8 anos, que ela considera o seu pequeno príncipe. Católica, atua no Ministério de Música e Coral da paróquia onde serve. Iniciou a música por influência familiar, participou do coral da cidade, sob a regência do maestro Gello e Moacir Saraiva. Em sua comunidade, ela dirige um salão afro com a ajuda do seu filho mais velho. E há mais de 10 anos promove o evento na Semana da Consciência Negra, junto com a Igreja Católica e com a Associação de Moradores, da qual já participou como secretária e presidente. Ela faz parte do coletivo Mulheres Negras. Simone dos Anjos Silva Valeriano, 47 anos, filha de Orozimbo Inácio da Silva e Maria dos Anjos Batista da Silva. Ela tem 4 irmãos. Casada com Wildo Valeriano, tem um filho, Mateus Henrique. Nascida na cidade de Volta Redonda, Simone mora em Angra dos Reis há 13 anos.
É técnica em contabilidade e possui curso superior em ciências contábeis. Formou-se aos 21 anos e trabalha desde os 14 anos. Há 10 anos é funcionária pública da Prefeitura como agente de controles vetores, na epidemiologia. Simone é da Igreja Presbiteriana Viva, na Japuíba, e realiza trabalho voluntário em adoração com danças. Tem em seu currículo também trabalho missionário de apoio na igreja em Niterói, durante 2 anos, implantando trabalho com jovens e mulheres na área de artes, teatro e dança. São pessoas que passaram por situações de abuso sexual e separação de família. Priscila Lourenço da Silva Marino. Brasileira, nascida em São João de Meriti, casada com Simão da Silva Marino, brasileiro, psicólogo, residente em Angra dos Reis. Filha de Sebastião Carlos da Silva e Luzia Lourenço da Silva. Ela é irmã de Kleber Lourenço e Isis Alvarenga. Concluiu o ensino médio no Colégio Estadual Leopoldo Américo Miguel de Melo, Ceilã. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do consórcio CEDERJ de Angra. Pós-graduada em Educação no tema Diversidade Cultural e Interculturalidades, Matrizes Africanas e Indígenas, pela Faculdade Federal Fluminense, a UF. Graduanda em Licenciatura em Música, pela Universidade do Sul de Minas. É residente do município de Angra dos Reis desde 1994. Priscila é musicista na Igreja Presbiteriana Viva, Japuíba, onde desenvolve aulas sociais, coletivas e projetos sociais com a comunidade local, ligados à música. Luciana Maria do Nascimento, nascida em 68, em Pernambuco, filha de Gabriel Germano da Silva e Maria Francisca da Silva. Luciana foi criada pela mãe, pois seus pais eram separados. Caçula de 5 irmãos, começou a trabalhar bem cedo e ajudar em casa. Aos 19 anos, se casou com Luiz Ferreira do Nascimento. Tiveram 5 filhos: Tamires, Moabe, Uquiná, Talita e Taísa. Em 97, deixou sua cidade de Pernambuco para tentar a vida em Angra dos Reis, onde começou a trabalhar como doméstica em casas de família. Já trabalhou como gari, coletora e hoje trabalha como auxiliar de serviços gerais. Hoje ela é avó de 5 crianças: Rebeca, Esther, Davi, Sofia e Yasmine. Chegamos ao fim das homenagens. Convido os vereadores para retomar os assentos. Você que fala? Oi, pode, fica à vontade. E depois eu só termino a doutora está aqui. Então, eu passo a palavra ao vereador Elinho do Sindicato. É porque nós entregamos a doutora ali embaixo também. Então, convido o vereador mesmo? Elinho A doutora está meio acanhada? Não, vamos lá para baixo, doutora. Vamos ali. Convido a senhora Isabel Cristina para receber a homenagem das mãos dos vereadores Elinho do Sindicato, Léo Marmoraria.
Passo a palavra para o vereador Elinho do Sindicato. Bom, quero agradecer a todos que aqui vieram, os familiares, o vereador Léo, a doutora Célia, a doutora Cristina, a Isabel, né, as agraciadas, sua família que estão aqui. Eu fico muito feliz, né, de estar fazendo mais esse ano esse evento. Espero que o ano que vem nós possamos fazer de novo. Tenho certeza que a doutora Célia vai estar aqui o ano que vem conosco de novo, vereador Léo, não é isso? E vamos agraciar mais mulheres negras no nosso município, mulheres dessas que se destacam no nosso município, que lutam, né, pelo nosso município. E é isso, nós temos que estar lutando todos os dias, né, a cada minuto, a cada segundo, por uma cidade melhor, por uma vida melhor, por qualidade de vida. E nós estamos aqui para isso, somos representantes de vocês, não é isso? Então, vamos continuar na luta. Quero agradecer a todos, quero agradecer ao meu prefeito, Fernando Jordão, por estar tentando, né, fazer com que a cidade volte a sorrir, para que os segmentos da nossa cidade, a secretaria volte a funcionar. Está difícil, mas tenho certeza, com a experiência que ele tem e com a dedicação e o amor que ele tem pela nossa cidade, nós vamos tirar a Angra dos Reis desse marasmo, desse buraco. Tenho certeza disso e acredito nele, acredito no vereador Léo, acredito nos outros vereadores que aqui estão, que nós, com a parceria com o governo municipal, nós vamos realmente ter a cidade que a gente merece. Uma cidade de ponta, uma cidade que possamos viver com qualidade de vida. Angra dos Reis nos oferece isso. Então, o que está faltando é, sim, é o poder público andar, né, na mesma direção da população. É nós fazermos a nossa parte, a população fazer a parte dela, porque só o governo só não consegue nada. Precisa da ajuda da população, precisa da ajuda de vocês. Não é isso? Não adianta só cobrar se nós não fizermos a nossa parte. Então, se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um lugar melhor para nós vivermos. Não é isso? Porque cabe a cada cidadão, porque todos têm compromisso com a Angra dos Reis, todos têm compromisso com o seu bairro. Não é isso, doutora? Então, se cada um fizer a sua parte, não ficar só dependendo do outro, nós vamos ter realmente aquilo que a gente merece, que é o melhor para a nossa cidade. Eu quero agradecer à Casa Legislativa, quero agradecer, não é isso, o servidor público aqui da Casa Legislativa, a legislação, a secretária de comunicação daqui da Câmara, que é a nossa amiga que está aqui, não é isso? A Vanessa Vale, uma amiga, a todos que aqui estão, não é isso? Que fizeram acontecer esse evento aqui. O Elinho sozinho não ia conseguir fazer. É minha equipe que está aí, é minha assessoria, não é isso? É o governo municipal, é a Casa Legislativa. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Vamos dar um sorriso e vamos bater palma de pé para todos vocês que aqui vieram. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.